Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, eu no Egito porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Pode sentar. Desculpa, irmãos. Eu esqueci de colocar o óculos. Eu me enxergando. Deus aí entrou. Irmãos, eu quero ser fiel nessa noite. Deus abençoe a pastora Dada. Glória a Deus. Esqueci do óculos, né? Aleluia. Irmãos, para que você e eu podemos entender o porquê que Josué estava dizendo isso, muitas pessoas ou muitos pregadores pegam essa mensagem somente a parte final: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que verdadeiramente possamos servir a Deus, como louvou o nosso irmão pastor louvou, ele diz assim: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Você já prestou atenção? Ele quer servir de todo o coração. Amém. Mas já pensou se realmente, pastor, o Senhor mexer na nossa estrutura? Será que nós vamos aguentar? Será que se o Senhor vier nesta noite e tocar verdadeiramente na minha e na tua estrutura, você vai aguentar mesmo? Jesus. Não aguenta um desemprego, já quer parar. Verdade, Pai. Não aguenta uma prova, já quer desistir. Verdade, Pai. Essa noite, Deus ele falou no meu coração: é noite de decisão, ou você serve a Deus, ou irmão, me desculpa, nem vem para a igreja mais. Por que, pastor, está desse jeito? Olha só, eu vou trazer 2 exemplos de como servir a Deus. Aleluia. O primeiro foi o povo que Josué ele disse: ou você serve a Deus, ou você faz que nem os seus pais no passado. Como assim, pastor? No livro do Êxodo, vamos lá no livro do Gênesis, que quer dizer o início, começa com José, ele tendo o chamado e entendimento da palavra, e ele conduz o povo a fazer segundo as suas vontades. Pode aumentar, porque esse louvor ele é baixo, e depois ele aumenta tranquilamente. E naquele momento, José, ele conduz o povo, ele ensina e ele diz aos seus irmãos: olha, Deus me deu uma revelação, assim, assim, assim. Não demora muito, a traição vem na vida dele, e os seus irmãos o lançam na cova. Eu estou resumindo para você entender. E a palavra do Senhor vai dizer que ali eles planejaram a morte. Porém, um deles olhou, Rubem olhou e disse: não, vamos matar, não deixa ele não. Está passando a comitiva dos ismaelitas ou dos midianitas, vamos vendê-los. E aí pelo menos acaba o nosso sofrimento. A palavra do Senhor vai dizer que agora José vai para o Egito. Chegando no Egito, a palavra diz que José ele é colocado em meio aos escravos. E quando eu falo em escravos, eu lembro logo, pastora Dalva, que ontem na nossa igreja Deus ele me dava uma revelação na quarta-feira, quando eu deixei minha esposa aqui, e eu fui para a casa do pai na nossa. E quando a revelação ela veio ao meu coração, o Senhor me dava Judas Iscariotes quando traiu Jesus, e quando vendeu o nosso Senhor por 30 moedas de prata, ou seja, o sentido e o significado das 30 moedas, ou o preço de 30 moedas de prata equivalia na época o preço de um escravo. E olha só o quanto o nosso Senhor ele foi vendido somente por 30 moedas de prata, um escravo vendido que foi trazido para dar a sua vida por mim e por você. Mas bem, isso é outra história. E a palavra do Senhor vai dizer que José ele chega ao Egito e é vendido à casa de Potifar. José ele chega à casa de Potifar,
na casa de Potifar. Tudo que José ele toca, abençoado é. A esposa de Potifar, ela observa José, um menino jovem, e aparentemente ele parece que era bonito na época. A Bíblia vai dizer que a mulher tenta agarrá-lo. José ele foge da aparência do mal, e quando ele foge, a mulher se sente com raiva, se sente na ira, e fala ao marido: olha, ele tentou abusar de mim, levantou calúnia contra José, mas José em silêncio ficou. E esses dias eu disse à pastora Dalva uma coisa que Deus falou comigo: o justo não precisa se justificar, o justo já é justificado pela palavra de Deus. Então calma, não se preocupe, pastora Dalva, pastores, homens, mulheres, irmãos e irmãs, com o que estão falando, que estão levantando. Você não precisa dar explicação de nada, não. Você só precisa continuar fazendo a vontade de Deus e deixar que Deus cuide e trate do resto. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer que por causa dessa acusação, José foi lançado na cadeia. Chegando na cadeia, José estava com Deus e Deus estava com José. José agora é como se torna um dos carcereiros, porque ele toma conta da cadeia. A palavra do Senhor vai dizer que agora chega o padeiro e o copeiro. Deus ele usa José para falar com a vida destes homens que foram também um injustiçado, mas o outro merecia. E ali dado uma revelação, José fala um dia para aqueles homens: tal hora e tal dia você morrerá, e tal dia você será exaltado. A Bíblia diz que José ele olha e diz: olha, mas quando chegar lá, tu lembra de mim. Quantas pessoas que você um dia foi canal de bênção, mas agora aqueles que foram exaltados e abençoados se esqueceram de mim e de você. E eu não estou falando de dinheiro, carro ou casa, não, isso é proveniente da oração e do jejum. Eu estou falando de reconhecimento, mérito. Obrigado pelo que Deus usou a tua vida para falar comigo. A palavra de Deus vai dizer: 2 anos depois, o homem se lembra, quando o faraó tem um sonho e diz: tem um menino lá na cadeia, ele é homem de Deus, porque Deus um dia usou a tua vida para falar comigo. A Bíblia vai dizer que José chega, dá a revelação, a interpretação do sonho: 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 vacas magras comendo as gordas, e assim sucessivamente 7 anos de bênção, mas também 7 anos de maldição. Assim era a interpretação. A palavra do Senhor vai dizer que agora José lhe encanta os olhos de Faraó, e o Faraó olha e diz assim: olha, eu colocarei você sobre tudo e todos somente abaixo de mim. A palavra de Deus ela vai dizer que mesmo José tendo sido traído pelos seus irmãos, ele poderia pagar o mal com o mal. Mas uma coisa que é mais maravilhoso que esses dias eu ouvi, pastor Carlos, a Bíblia vai dizer que não vale pagar o mal com o mal. Mas esses dias o Senhor falou muito forte ao meu coração que ao invés de eu pagar o mal com o mal, por que eu não pago o mal com o bem? Ou seja, se me falou mal, se me caluniou, se me difamou, por que eu não retribuo fazendo o bem para com a vida dele? Por que, pastor? Se ele me traiu, me abandonou, falou isso, fez aquilo, eu e você não somos iguais. Eu e você temos que mostrar para ele que nós não somos convencidos, nós somos convertidos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que José, ele chama os irmãos e fala: cara atrás. A Bíblia vai dizer que agora o faraó na época de José ele morre. Só que Amós, o que entra agora para reinar, não conhece a história de José. A mesma história, um dia eu ministrei aqui,